Uma situação gravíssima que aconteceu com duas brasileiras na cidade de Toyohashi, no estado de Aichiken. Duas brasileiras. Está aparecendo aqui no painel, do lado esquerdo é Juliana, que é professora corda vermelha de capoeira. E a Aiko, do lado direito. Aconteceu algo extremamente grave quando elas estavam chegando no apartamento delas, parando o carro, quando surgiu de repente um japonês agredindo, dando pancadas no carro, sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma justificativa para isso. É uma tentativa de agressão gravíssima. Como se não bastasse essa situação, que vocês mesmos vão conferir no vídeo, como não bastasse essa atitude perigosa e criminosa desse japonês, a situação se torna mais caótica ainda quando as brasileiras chamaram a polícia. E a polícia não prendeu em flagrante o agressor. Não quiseram fazer o BO. Inclusive, foram vítimas de discriminação por parte da polícia. Volta para o país de vocês, vocês podem reclamar que nós não vamos fazer o BO. Vamos acompanhar essa matéria, essa denúncia que chegou até nós, pedir opiniões e entender o motivo, se é que existe, desse japonês agredir desta forma as brasileiras. Vamos acompanhar. Foi nesse cruzamento em que a Juliana estava chegando e o japonês veio daquele sentido, do escuro, e a Juliana não viu o japonês chegando com o taco de beisebol. A Juliana estava chegando no estacionamento, no prédio onde ela mora, que é esse aqui, no bairro da cidade de Toyohashi. Tanto a Juliana quanto a Aiko ficaram muito preocupadas com a agressividade do japonês e não entenderam qual a razão e o motivo. Juliana, você é mestre de capoeira, corda vermelha. Você dá aulas há quanto tempo aqui no Japão? No Japão, em média de uns 3 anos. Uns 3 anos que eu trabalho com crianças e adolescentes. E tenho feito, assim, bastante trabalho no sentido, assim, de coordenação motora com as crianças. A gente tem o objetivo de melhorar cada vez mais a inclusão delas, né, em relação à comunidade brasileira mesmo. Você acha que se não fosse o seu condicionamento físico e por você ser mestre em capoeira, isso te ajudou na hora da agressão? Acredito que sim, tem 100%, porque na verdade, mesmo sendo mestre de capoeira, né, no caso contramestre de capoeira, ainda falta uma graduação para eu ser mestre, mas o que aconteceu que na verdade nunca um episódio dessa forma ocorreu na minha vida. Você não viu de onde que ele surgiu, simplesmente ele apareceu assim de repente? De repente. E aí ele veio de frente, aí ele pegou e já bateu a mão no retrovisor. Aí eu falei, mas como assim, né? Bater a mão no retrovisor do nada, uma pessoa vir e fazer isso. Aí eu já saí do carro. Só que aí ele ficou falando em japonês. Aí ele, gaidin, bacaiarol, falar bacaiarol. Então isso significa que vocês não sabem se é vizinho, se mora aqui nas imediações, não sabe também o porquê, razão dessa agressão? Não sei, não tenho ideia disso. Ele veio pra cima de mim, começou a vir pra cima, aí ele armou soco, né? Ele fez posição de luta. Aí eu falei, mas como assim, né? Aí eu fui indo pra trás e ele foi vindo pra cima de mim. Aí eu mandei um áudio pra ela, eu tava com o celular, eu falei assim, olha, porque ela é mais próxima de mim, ela mora aqui perto, né? Aí eu mandei um áudio pra ela, eu falei, tem um cara aqui querendo me bater. A gente não pode relar nas pessoas, a gente não pode segurar as pessoas. Isso daí é uma forma de agressão também. Eu poderia conter ele, mas eu preferi fugir da situação. A Aiko,
ela veio, me buscou, né? Eu entrei dentro do carro dela, deixei ali ele na frente do meu carro. E aí ele foi andando. Ela falou assim, eu vou chamar a polícia. Como ela fala Nihongo, né? Aí ela falou pra ele que ia chamar a polícia. E ele foi andando. Aí nós falamos assim, só falta ele voltar aqui. E a gente foi meio que seguindo ele. Só que ele disfarçou porque ele não queria mostrar onde ele morava. Isso que a gente teve a percepção. E aí ele deu a volta no quarteirão, parou aqui na frente da minha casa de novo. Nesse momento, Aiko, dá para se ver no vídeo que você se assustou muito, porque ele chegou até bater no teu carro com o taco de beisebol. Eu tinha parado o carro para ela descer e de repente eu escutei o barulho e a gente não sabia o que era. Aí ele veio do lado e me ameaçou com o bastão também no vidro. Aí nisso a Juliana desceu do carro. E aí eu comecei a ligar para a polícia. Depois disso, me parece que a polícia não permitiu que vocês gravassem, é verdade? Sim, eles mandaram a gente desligar o telefone. E o que eles disseram para você, Aiko? Eles falaram que não interessasse quantos higai todoke eu desse, quantas queixas eu desse, não iam prender ele. Aí nesse momento você também questionou. Quem que questionou? Foi a Juliana? Foi você? Foi a Juliana. Você questionou ele dizendo o seguinte, e se fosse eu que tentasse quebrar o carro aí nas ruas, o que aconteceria comigo? Explica para mim o que ele te respondeu. Então, imediatamente eu tive um raciocínio assim de perguntar para ele. Eu falei, e se fosse eu portando um beisebol, né, um taco de beisebol? Eles falaram, você iria presa. Bem sarcástico mesmo. Você bem iria sarcástico. Presa. É verdade que a polícia chegou a falar para vocês voltarem para o Brasil? Sim. Sim, porque a Juliana queria dar o higai todoke e eles falaram que ela não ia dar esse higai todoke se ela não tivesse contente com a polícia para ela ir embora pro país dela. Você já presenciou algo desse tipo que houve com você? Da polícia não, mas a gente já sofreu discriminação por parte de japoneses, mas da polícia a gente ficou chocado. A maneira que a gente vê no vídeo o japonês chegando para agredir vocês, aquilo é muito sério. Muito sério. O que vocês pretendem fazer a partir de agora? A gente quer justiça. Igual se fosse para um estrangeiro, a gente quer também que ele pague. Ele tava me batendo no pau. Vai bater? Filma aí. Filma aí que ele tá... Na hora que ele falou essa questão de volta pro seu país, eu falei, então, né? Então toda a população, então, Nihon que tem no Brasil, então tem que voltar pra cá, no caso, né? E a Juliana também falou pra eles, eu sou professora aqui, eu vim chamada pra trabalhar aqui, e eu ainda vou ficar aqui por muito tempo, não foi? E eu falei assim, eu contribuo, tá? Com a questão, né, de educação das crianças aqui, porque eu trabalho com crianças brasileiras que estudam em escola japonesa, né? Com crianças especiais também. Então, assim, eu não tô aqui à toa. Eu achei que o mínimo que a gente poderia conseguir, na verdade, seria uma segurança por parte da polícia. Como é que está seu estado emocional? Na verdade, para mim foi, além de ter um sentimento de impotência,
né, de você não poder fazer nada diante disso, não ter ninguém para segurar os seus direitos, porque eu acho que, por mais que tenha uma comunidade, tem uma comunidade enorme aqui no Brasil, né, que é brasileira, que também paga impostos, que também luta pelos seus direitos e contribui pelo país, né, seja com a mão de obra, né. Então, assim, eu fiquei, igual a Cássia usou essa palavra, chocada. Eu ainda tô em choque pelo que aconteceu. Eu tive força para conter o bastão, né, de beisebol da mão dele, porque ele veio, na hora que ele veio, inclusive bateu no meu braço, o bastão, e eu segurei. Eu fiquei segurando o bastão da mão dele, né, no caso, junto com ele, até a polícia chegar. Ai. Oya-san, né? O dono daí é parente dele. E daí? E daí que é parente dele? O que eu fiz? Ele tem o direito de me bater? Não solta, Juliana. Qual o recado que se daria para uma mulher ser agredida numa agressão, num estado de agressão como esta? Então, na verdade, esse sentimento de justiça que eu tô agora, justamente pelas mulheres que muitas vezes não teriam essa condição de defesa, né? Então, no momento eu falei assim, e se fosse uma criança? Isso. E se fosse uma mulher que não tivesse força? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de fazer mesmo um apelo para as mulheres, sempre observar, né, a sua volta, sempre ter essa visão periférica, né, porque às vezes a gente acostuma muito, Japão, né, a gente tá mais tranquilo e tal, e realmente a gente vai perdendo esse senso, né, de defesa. De onde ele veio a gente não sabe, eu só escutei ele batendo no carro, tá amassado o carro, e de repente ele aparece, não sei de onde ele surge, né. Então ela tá apavorada, porque ela treina à noite, ela parou de treinar, parou de ir pra academia à noite com medo, ela não tá dormindo. Nem meu carro tá ficando aqui. Ela tá estacionando o carro lá no meu estacionamento. Eu percebo que você tá bastante abalada. Sim, estou sim. Inclusive, assim, eu tive a impressão, por exemplo, assim, que ele estava determinado. Tipo, eu vou fazer algo. Eu vou, por exemplo, que nem tem um momento no vídeo, né, que o meu aluno traduz. Ele fala assim, eu não sabia que você tinha força, né? Achando que eu não tinha força para segurar, né, ele. Então quer dizer que se eu não segurasse esse bastão da mão dele, ele tinha, e se bate na minha cabeça, né, dá um traumatismo craniano, qualquer coisa, quem que vai? Porque o bastão era de ferro, né? É ferro, o bastão, é taco de beisebol mesmo. Taco de beisebol. Você já passou por uma situação de agressão desse tipo lá no Brasil? Nunca. Mas o que vocês acham que houve com esse senhor japonês? Na verdade, o que motivou ele? Discriminação? Discriminação. Eu acho que foi discriminação. Porque ele gritava Gaidin Baka, falou pra ela. Pra mim ele falou Gaidin Ayashi. Né? Significa gaidin. Suspeito. Toshio Sudo, me responda, por favor. Eu vou numa delegacia prestar uma queixa, crime, certo? E a polícia vira para mim e manda eu voltar para o meu país. Como é que é isso, Toshio? Eu não estou entendendo. Para você ver, né, Beto? A pessoa vai prestar uma queixa, entra na delegacia e a polícia e o policial vira para ela ou para ele, sei lá, quem seja, o estrangeiro, e diz assim, volta para o teu país. Cara, isso aí é uma discriminação, entendeu? E, inclusive, todas as vítimas que estão passando por isso e que está procurando a RPJ, eu estou indo atrás. Mas isso é discriminação, pura discriminação. Mas, Toshio, me explica uma coisa. O que eu saiba, desde que eu estou no Japão, uma pessoa que agride outra pessoa com um objeto na mão, não precisa ser uma arma de fogo.
que seria muito mais grave. Basta ter um objeto, basta ter um pedaço de pau, um pedaço de ferro. Isso caracteriza tentativa de homicídio, pelo menos é o que a gente aprende aqui no Japão. Como é que fica essa história, Toshio? Sobre o caso da Juliana e da Aiko, inclusive o policial realmente não prendeu, e olha que foi flagrante. O policial parece que pegou ainda o japonês com o taco de beisebol na mão, e inclusive a Juliana questionou o policial: escuta, mas ele estava me agredindo, ele está com um taco de beisebol, né? Porque o taco de beisebol, se você estiver andando com um taco de beisebol dentro do carro, Beto, você é preso. Agrediu diretamente não só o carro, mas também o corpo da Juliana. Pegou no braço, pegou no ombro, não sei, podia ter pego na cabeça. Isso é tentativa de homicídio, Beto. Eu vou estar ainda com esse policial, Beto, cara a cara, ainda lá no Ministério da Justiça. E isso a gente vai correr atrás. Eu vou correr atrás. E vou ajudar as duas. E lá na hora, na polícia, a polícia, inclusive, eu falei assim, eu quero registrar, né, queixa contra ele. A polícia falou que não, levou eu para uma sala separada. Aí o meu aluno fazendo a tradução, não deixou a Aiko ir, não deixou. Trouxe, né, no caso, esse senhor, fez ele pedir desculpa, ele agachou, ajoelhou lá, pediu desculpa, e aí a polícia falou pra ele, né, no caso eu falei assim, eu tenho uma pergunta a fazer pra ele. Aí a polícia falou, né, pra eu fazer, eu falei assim, o que levou o senhor a fazer isso? Ele falou assim que achou que eu era suspeita, que eu era como se fosse ladra. Meu Deus do céu, eu não sabia se não tinha falado dessa linha pra mim. Sim. Sério, ele teve que pedir desculpa, e né? no vídeo também ele fala que a gente é dorobô. Dorobô, né, que significa ladrão, ladra, né? Aiko, o seu filho chegou a ligar para a polícia naquele momento. O teu filho é o Kawan Okamoto. O meu filho é o Kawan Okamoto. Na hora que eu falei pro policial, eu quero ir pra delegacia dar queixa. Ele falou que não ia, que nesse caso não é caso de dar queixa. Eu falei, não, é meu direito, ele estava armado com bastão, ele amassou meu carro. Não, começaram a rir da nossa cara. Aí eu liguei por câmera pro Kawan, o Kawan falou com ele, falou, faça as coisas certinho, elas têm o direito, ele estava armado e tal. Conversou numa boa. O policial em nenhum momento reconheceu o Kawan? Acho que não, porque estava por vídeo, né, videochamada. Então subestimou a situação, ele não acreditou e não sabia quem era a pessoa pública que é o Kawan Okamoto aqui no Japão, né? Acho que não, porque lá na polícia lá, já era 4 horas da manhã, eles falaram pra mim, fala pro seu filho que a gente fez então, tá? Seu filho, e não sei o que, e ficaram ironizando. Mas não deixavam assinar o BO, não deixavam. Depois disso você chegou a conversar com teu filho com calma? Eu ainda não conversei com ele, que ele tá resolvendo uns problemas, mas ele tá achando que foi tudo certo. Porque o que acontece? A polícia retornou, aí me ligou, inclusive falando muito bem português, um policial, e pediu para marcar um dia para eu estar indo lá. E aí o que acontece? Ele mesmo queria fazer o Tsuyaku, ou seja, eu ir sozinha, ele falou. Aí eu conversei com o Toshio, e o Toshio, ele, como você mesmo, né, a gente havia conversado, ele sabe muito bem sobre as leis, e ele disse para mim, ele falou assim, ele não pode fazer Tsuyaku para você. Então, assim, ou seja, a gente precisa que alguém assegure. Então, eu tô muito confiante, né, que vocês, no caso, vai dar essa força, já está dando essa força pra gente, só de estar nos escutando, né, e isso também que sirva de alerta pra nossa comunidade, pra chegar mesmo e falar, se unir mais, porque muitas vezes que acontece alguma matéria, a gente vê, é nítido o que acontece. Que brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, mas eles camuflam muito. Acho que as pessoas têm que conhecer a face real, né, do Japão, que acontece. Então o brasileiro tem que se unir e não dar essa voz para que as pessoas possam
fazer mais xenofobia em relação a gente. A polícia, ela é xenofóbica, ela discrimina a gente e eles não deixaram a gente filmar. Então eu aconselho, quando chamar a polícia, ter uma câmera escondida. Tem uma câmera, porque se você não tiver prova... É capaz deles quererem reverter as coisas. E o da Juliana, além de ter acertado no carro dela, acertou no corpo dela. E a polícia, vendo isso em flagrante, não prende. Que isso? Isso é absurdo. Mas essa notícia vai chegar no mundo todo e mostrar o lado podre do Japão. É isso.